Neste mês de março, estamos dando início à nossa jornada de oração. Ajoelhar e orar, essa será minha rotina. Durante esse mês de março estaremos de joelhos, para mudar as nossas realidades espirituais, começando com nossos filhos, das mulheres, casadas e solteiras, dos maridos e dos pais. Será um mês cheio de glórias, todos os dias ao meio-dia. Junte-se a nós. Oh, glória, soberano e exaltado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, meus irmãos, no 16º dia já, graças a Deus, né? Contemplando as maravilhas do Senhor, contemplando as obras das mãos do Senhor, coisas que o Senhor já tem feito, coisas que o Senhor vai fazer, porque eu creio, porque Ele é fiel, Ele é digno de toda honra, de toda glória, Ele é digno de toda confiança, meus irmãos. Se nós estamos aqui nesse plantão todos os dias, é porque nós acreditamos, eu confio na fidelidade de Deus, eu confio no propósito de Deus, eu confio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nunca caiu e nem vai cair por terra, nunca. Então é necessário que nós estejamos atentos a essas coisas e abrimos os nossos corações verdadeiramente. Eu quero conclamar você, homem de Deus, você que participa dessa oração, está conosco, você que é da IAPD, a família IAPD, eu quero convocar nessa hora, eu sinto no meu espírito dizer isso para vocês, que vocês se apresentem com um coração inteiro, se apresente com um coração sincero na presença de Deus, com um coração dedicado à oração a Deus, um coração temente, um coração de adorador, um coração que ama e que confia em Deus. Você, para estar se aproximando dessa oração, o seu coração tem que confiar em Deus, meus irmãos. Nós temos que confiar em Deus, que Deus ele é fiel. Eu estou aqui porque eu acredito plenamente, sem medo de errar na fidelidade de Deus. Eu creio que cada oração que foram feitas lá no memorial de Deus, no trono dele, ele tem uma taça cheia das orações. Eu contemplo pelos olhos da minha fé que as minhas orações estão ali naquela taça. Eu acredito que Deus ouve. Então você tem que entrar nessa oração com esse espírito, meu irmão. Não com espírito religioso, não com espírito, né, de troca, de barganha. Não, meu irmão, não. O espírito que a gente tem que entrar é um espírito de adorador, é um espírito quebrantado na presença dele, é um espírito de esperar nele, ficar prostrado aos seus pés, esperando a sua ordem, esperando o seu comando, esperando o seu toque, esperando a sua revelação, esperando o abrir dos nossos olhos. Esse espírito que você tem que entrar, meus irmãos. Eu entro, Pai, em Tua presença com esse espírito, porque eu tenho plena convicção. Eu não duvido, Pai, no meu espírito que o Senhor responde às minhas orações. Você tem que crer nisso, meus irmãos. Você tem que acreditar nisso. Você tem que crer, porque Deus, Ele responde. Deus, Ele vai trazer algo sobrenatural neste dia 16. Como o homem de Deus é conhecido? É um tema para nós nessa hora. Eu podia perguntar para você, varão, como um homem de Deus é conhecido? Como? Como a gente pode conhecer um homem de Deus? Né? Em 1 Timóteo, leiamos 1 Timóteo 6. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros.
Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça, o mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O único que é imortal. Ele vive na luz, e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Oh, glórias! Que maravilha, que maravilha, que maravilhas! Deus, ele traz tudo na sua Bíblia, né? Então, como conhecer um homem de Deus? Como um homem de Deus é conhecido? Ele é conhecido, irmão, por tudo aquilo, né, que ele foge. Então aqui Paulo escrevendo a Timóteo, explicando para Timóteo que era um homem de Deus, que ele tinha que fugir, ele tinha que viver uma vida correta, ele tinha que viver uma vida dedicada a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Um homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele foge, ele tem que fugir, né, da inveja, ele tem que fugir da contenda, ele tem que fugir da idolatria, ele tem que fugir da avareza, ele tem que fugir da prostituição, ele tem que fugir dessas obras, meus irmãos. Por quê? Porque o homem de Deus, ele é conhecido por isso. Deus diz aqui, né, que diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo, Deus deu, né, um belo testemunho que a fé foi na frente. Então Deus ordena o seguinte, que nós cumpramos a missão com fidelidade, para que ninguém possa culpar de nada, e nós continuemos até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Nós temos que ser conhecidos, homens e mulheres, e o homem de Deus, pelo que ele foge. Irmãos, você tem que fugir dessas coisas que tão de perto te rodeiam, como a prostituição, a lascívia, a pornografia, o palavrão, a irritabilidade, a contenda, a frieza espiritual, né? A gente até vê comumente nos círculos de oração, 90% mulheres, homem é 10%. Por quê, irmão? Porque somente 10% vai para o círculo de oração, homens. Não é que o círculo de oração, ou o momento de oração, vamos dizer assim, não vamos falar em círculo que fica bem antiquado, mas vamos falar assim, um momento de oração, tipo esse agora, né, meio-dia. Aqui, na verdade, é um culto de oração online, é um culto de oração online. E a gente percebe, irmãos, que 90% também é mulheres, entendeu? Por quê? Porque o homem, ele tem que fugir dessas coisas para que ele seja o quê? Ele ande, né, na fidelidade, como Deus diz aqui no 14. Que ele cumpra a missão dele com fidelidade. Nenhum homem de Deus vai cumprir a missão dele se ele não for um adorador. Nenhum. Porque Paulo, ele cumpriu a missão dele, Jesus cumpriu a missão dele, os apóstolos, todos cumpriram a missão, mas eles eram homens de oração. Eles eram homens que gastavam horas com oração. E nós, irmãos, necessitamos gastarmos horas com oração. Você, homem de Deus, quanto tempo de oração você tem gastado na sua vida cristã? Nesses dias, vamos falar desse mês, fevereiro, esse ano de 2023, quantas horas de oração você poderia calcular as horas de oração que você fez durante esses 2 meses? Tem como calcular a hora? Porque se você tinha frequência diariamente, todas as horas, Daniel era 3 vezes ao dia. Se eu perguntasse isso para Daniel, nesse ano 2023, ele ia dizer, não, pastor, eu não tenho como calcular. Porque eu entro na sala de oração 3 vezes ao dia
E eu, às vezes, passo 1 hora e meia, passo 2, passo 3, passo 1, passo 40 minutos. Então, se eu fosse, eu não tenho como calcular, porque já fazem 2 meses, né? E meio, que hoje é 16, e eu não tenho como calcular. Mas se a senhora me pedir um relatório, eu vou fazer as horas, aí daqui a 2 meses eu dou o meu relatório, aí ele ia me dar. Mas se eu perguntar para você, você tem condições de calcular as horas? Tem como você me dar um relatório, varão? Homem de Deus. Estou falando para você, varão. Nesses 2 anos, 2 meses e meio de 2023, você tem como me entregar um relatório assim, aproximado das suas orações desses 2 meses e meio? Você tem como calcular rapidamente aí e quantas horas você orou? Pois é. O homem de Deus é conhecido pelaquilo que ele foge. Nós temos que fugir da apatia. Você tem que fugir da frieza, homem de Deus. Você tem que fugir do desânimo. Você tem que fugir da inércia. Você tem que fugir da falta de santidade. Você tem que fugir da falta de fidelidade para com Deus. Deus te chamou e me chamou para ter uma vida de adoração aos seus pés. Ele diz: cumpra a sua missão com fidelidade, para que no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele aparecer, aconteça o mesmo, o único Rei. Deus quer que nós já estejamos trabalhando a nossa vida de adoração, para quando ele aparecer, nós já sermos treinados, meus irmãos. Então, o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele foge. É necessário você elencar na sua vida, homem, varão, e escrever aí no seu papel o que você precisa fugir. Faça isso. Deus está falando com você. Por quê? Porque Deus, ele tem propósitos grandiosos contigo. E é necessário que a gente faça essa análise. Porque senão nós estaremos fadados à derrota, meus irmãos. O diabo quer nos desarticular. O diabo quer nos parar. O diabo quer parar com a minha vida espiritual. O diabo quer parar com a tua vida espiritual. O diabo quer que você cumpra a sua missão com infidelidade. Com a infidelidade você não vai cumprir a sua missão. Você vai ser derrotado no caminho. Você vai ser derrotado pelos inimigos silenciosos. Lembra que a gente falou ontem sobre os inimigos silenciosos que ficam ali? Nós temos que fugir disso. Então eu quero orar por você, varão. Pai, eu entro em tua presença, em teu nome, Pai. Porque essa palavra, ela é muito forte, não só para os homens, mas para nós, mulheres. O homem de Deus é conhecido pelaquilo que ele foge. É necessário, Pai, que esse irmão, ele fuja dessas coisas que ele tem feito. É necessário que eu fuja, Pai. É necessário que nós fujamos. Então eu oro pela IAPD, Pai. Eu oro por todos os homens, mas eu oro por toda a igreja. Que nós venhamos a fugir, Pai, daquilo que nos atemoriza, daquilo que nos fazem cair, daquilo que nos fazem parar. O Senhor nunca chamou a gente para parar, nunca, Senhor. O Senhor sempre chamou a gente para avanço, para o avanço profético. Então, nessa hora profética, eu quero quebrar essas estruturas que o diabo coloca dentro de nós e faz com que os homens não orem, e faz com que os homens não sejam intercessores, e faz com que os homens não sejam sacerdotes. Pai, em nome de Jesus, eu estou quebrando agora toda a sentença que Satanás coloca para os homens não ser sacerdote, Pai, nas suas famílias, na sua casa, no seu casamento, na igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quebro essa sentença que homem não ora, na IAPD não funciona. Na IAPD eu profetizo o momento de oração, o culto de oração cheio de homens. Eu quero profetizar nessa hora, Pai. Eu quero declarar, Pai, nessa hora, que os homens serão despertados na oração. Os homens trarão um compromisso contigo, Pai, de oração, Pai. Eu profetizo isso. Eu declaro isso, Pai, na autoridade do teu nome. É na autoridade do teu nome, Pai, que eu declaro isso.
É na autoridade do teu nome, Jesus, que eu declaro isso nesse campo apostólico. Que eles serão, meu Deus, altamente usados por ti na intercessão. É isso que eu profetizo nessa hora. Eu profetizo sobre você, meu irmão, sobre a sua vida, varão. Eu profetizo isso. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, reveste esse homem de Deus que chegou até aqui. Você que chegou até essa oração. Chegou no teu celular. Alguém compartilhou para ti. Eu quero abençoar a tua vida. E se você quer participar todos os dias, quer minha ajuda de oração, para você parar meio-dia e você ir orar junto com uma pessoa que te auxilia e que te carrega, eu estou aqui para te ajudar. Ativa lá o sino, aí se inscreve para o teu celular receber a notificação e você estará junto conosco orando. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, Pai. Eu abençoo essa vida. Eu profetizo sobre esse irmão que parou, que botou a mão no coração, que está ali contrito contigo. Que ele vai, Senhor, ser cheio da tua glória. Ele vai ser conhecido, Pai, pela fidelidade que ele vai ter a ti. Ele vai ser conhecido pelas glórias que o Senhor vai derramar sobre ele, como derramou sobre Paulo e como derramou sobre Timóteo, Pai. É isso que eu profetizo nessa hora, nesse momento de oração pelos varões, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus. Shalom, fica com Deus.